Então, bom dia a todos, salve Maria. Vamos começar então hoje a nossa leitura quaresmal do ano de 2020. Vamos começar primeiro com uma oração, pedindo à Virgem Santíssima que ilumine o nosso trabalho e nos leve através dessa quaresma a um bom fim, né? Nos converta verdadeiramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar hoje com a leitura do livro A Alma de Todo Apostolado, do Dom Chotard. E vamos até, não sei onde no livro, mas, enfim, quando nós pararmos lá no início de abril, vocês terão já uma ideia muito clara desse extraordinário livro, né? E podem, eventualmente, se a gente não conseguir acabar, podem vocês mesmos continuarem a lê-lo, né? Pois bem, esse livro é uma das obras mais extraordinárias da mística católica, né? Quando a gente fala mística, hoje, né, em dia, a gente logo pensa naquele faquir sentado, cruzado nas pernas, assim. A gente sempre está pensando na mística oriental, né? E a gente tem muito pouca ideia da mística católica, né? Esse é um grande livro de mística católica, né? Eu, pessoalmente, né, eu o comparo em termos de elevação, em termos de sugestões práticas para a vida espiritual. Uma das diferenças da mística oriental da mística católica é que a mística católica é extremamente prática, né? Ela está preocupada com a prática da vida cotidiana nossa, né? A mística oriental tenta nos tirar da vida e nos levar para o nirvana, né? Para aquele estado do nada, né? A mística católica, ao contrário, ela preocupa com as coisas concretas da nossa vida, porque é através destas coisas concretas que nós vamos nos salvar, né? A partir das coisas concretas que a gente fizer, né, nessa vida, é que nós vamos nos salvar. Então, eu comparo muito esse livro, em termos dessas sugestões práticas, né, com a imitação de Cristo, né? Eu acho que se há dois livros que devem nos acompanhar ao longo de toda a vida, com leituras, digamos, subsequentes e repetidas, além, obviamente, da Bíblia e dos Evangelhos, né? São esses dois livros, né? A Imitação de Cristo e A Alma de Todo o Apostolado, né? Eu falo muito da Alma de Todo o Apostolado porque eu acho que ele é muito menos conhecido do que a Imitação de Cristo. Obviamente, esse livro digamos, moderno em relação à Imitação de Cristo. E acho que ele devia ser muito mais bem conhecido por nós, né? Bom, vou responder duas coisas aí. Vai ficar gravado, Samuel? Vai ficar gravado. Eu estou gravando e depois talvez eu transforme em podcast, não sei. Mas, então, voltando ao livro, o Dom Chotard, ele foi um monge trapista, né, da Trapa, né, e ele viveu de meados do século XIX a quase meados do século XX, né, ele morreu em
em 1935, e esse livro foi escrito em 1907, né? Lembrando aí a vocês que 1907 foi o ano da edição da encíclica Pascendi Dominici Grescis, de São Pio X, do Decreto Lamentabile e do Juramento Antimodernista, né? É um ano muito importante, né, nesse sentido. E, e a ligação entre São Pio X com esse livro é muito interessante, porque ele foi um livro de cabeceira de São Pio X. Para vocês terem uma ideia da importância desse livro, né? E do Dom Chutar, né? Dom Chutar foi um monge extremamente ativo, né? E é curioso ele escrever um livro sobre exatamente a atividade do apóstolo, né? O que tem que haver na vida de quem quer fazer o apostolado, justamente uma vida ativa baseada na vida interior, né? Pra vocês terem uma ideia, o Dom Chutar, ele criou uma das mais famosas fábricas de chocolate da França no início do século, né? E ele conseguiu, com essa fábrica de chocolate, financiar vários trabalhos de apostolado, mosteiros, dar emprego a muita gente. Essa fábrica chegou a empregar 400 pessoas, né? Havia um trabalho de apostolado até em relação aos empregados da fábrica de chocolate, né? Para convertê-los e para ajudá-los a se converter à igreja. Ele foi um monge que evitou, né, que a trapa fosse proibida na França no início do século, né? O governo francês proibiu todas as ordens monásticas, menos a trapa, né? Ele se tornou, de alguma forma, até amigo do presidente, né? Ele, o Clemenceau, né? Enfim, ele foi um homem de extrema atividade na vida. Como foi o seu mestre espiritual, né? Ele é filho de São Bernardo, né? Escreveu muito, né? Mas o livro que mais tornou-se célebre foi A Alma de Todo Apostolado. E, curiosamente, esse livro ele foi escrito a pedido de um jesuíta para os jesuítas, né? E depois ele foi usado muito em seminários de formação de padres e em vários mosteiros, né? É mais um livro de mística católica que foi escrito para religiosos, né? Vocês lembram que a Imitação de Cristo também foi escrito para religiosos, né? E que é de extrema utilidade para nós leigos, né? Sobretudo agora, não é? Nessa crise que nós estamos vivendo, que a igreja precisa cada vez mais de um apostolado leigo que seja fincado em raízes profundas da mística, né? E vocês vão entender por que, ao longo da leitura do livro, essa raiz do apostolado numa espiritualidade de vida interior é tão importante, né? Aqui a metáfora principal do livro, eu já vou adiantar para vocês, é a metáfora do ramo de videira ligada ao tronco da videira, né? Para que ele consiga sobreviver, né? A metáfora é que se o ramo se desliga do tronco da videira, ele seca e morre, né? E aqui a metáfora é que o ramo da videira é a vida de oração e a vida interior, né? É a intimidade através da graça que o apóstolo ou que a pessoa que está fazendo apostolado tem com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o tom do livro, né? E vocês vão ver ao longo das páginas como que ele radica essa vida, digamos assim, ativa de apostolado ao
a essa vida de oração, né? É como se ele estivesse sempre avisando aos incautos: olha, se você quiser fazer apostolado, primeiro reza, depois você pensa em fazer apostolado. Primeiro você tenha uma vida interior e depois você se preocupa com outras coisas, né? Bom, então a gente vai iniciar aqui a leitura do livro. Eu tenho aqui comigo, eu não sei exatamente se vocês estão acompanhando com outra edição, eu tenho aqui comigo uma edição de 2003 do Serviço de Animação Eucarística Mariana. Eu não, eu não acho que tenha duas ou mais traduções desse livro rodando por aí, não. Eu acho que é uma mesma tradução antiga que tem sido republicada por várias editoras. Como eu não sei qual é exatamente a que vocês têm, eu sei que alguns de vocês compraram o livro aí numa compra coletiva. Eu só estou avisando porque se houver algum tipo de variação aí na minha leitura, vocês, por favor, considere que a minha versão é essa, do Serviço de Animação Eucarística Mariana de Anápolis. Tá certo? Então, o livro ele tem várias aprovações eclesiásticas. Na minha edição aqui vem com o autógrafo do Papa Bento XV, né? Com as bênçãos apostólicas, enfim, falando do Dom Chotar, né? Várias aprovações de bispos brasileiros, e, enfim, vem uma belíssima oração inicial, que eu deixo a vocês depois para ler, enfim, se tiver na edição de vocês, né? O Samuel está falando que vem do Papa Pio X também. A minha não tem, só de Bento XV, né? Bom, então, eu vou começar então a ler depois da oração inicial, né, que ele faz, uma oração muito, muito bonita, né? E então vamos lá. A primeira parte, Deus quer as obras e a vida interior. Da primeira parte, item 1. As obras e, portanto, o zelo são desejadas por Deus. Então vamos lá. O apanágio da natureza divina é ser sumamente liberal. Deus é bondade infinita. A bondade tão somente aspira a difundir-se e a comunicar o bem que desfruta. Quando ele fala Deus é liberal, por favor, ele não é seguidor do Paulo Guedes, tá? Deus é liberal no sentido de liberalidade, tá certo? Então, é nesse sentido que ele fala, o apanágio da natureza divina é ser sumamente liberal. A vida mortal de Nosso Senhor foi sempre uma contínua manifestação dessa inesgotável liberalidade. O Evangelho mostra-nos o Redentor semeando pelo seu caminho os tesouros do amor de um coração ávido de atrair os homens para a verdade, para a vida. Ele está agora colocando o exemplo maior de apostolado, né, para nós, né? Essa chama de apostolado foi por Jesus Cristo comunicada à igreja, dádiva do seu amor, difusão da sua vida, manifestação da sua verdade, resplendor da sua santidade. Animada pelos mesmos ardores, a esposa mística de Cristo continua, no decurso dos séculos, a obra de apostolado do seu divino exemplar. Então, aqui já se coloca, desde o início, né, qual que é o exemplo que todos os que, ao longo do tempo, fizeram algum tipo de apostolado, devem seguir, né? O exemplo é de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desígnio admirável, lei universal, estabelecida pela providência. Então, essa é uma lei universal.
Qual é a lei universal? É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Então, é aquilo que os teólogos dizem que Deus age em causa segunda, né? Deus usa o homem para ser conhecido pelo homem, né? Ele não fica aparecendo por aí para os homens e se apresentando diretamente, né? Ele se apresenta ao homem através do próprio homem, né? Ele quer que o homem apresente a outro homem a Deus. Essa é uma lei, ele chama desígnio admirável, lei universal estabelecida pela providência. Foi somente Jesus Cristo quem derramou o sangue que resgata o mundo. Por si só, ele também teria podido aplicar a virtude desse sangue e operar de modo imediato sobre as almas, como faz pela Eucaristia. Quis, porém, colaboradores na distribuição de seus benefícios. Quis que os homens colaborassem com ele na salvação de outros homens. Essa é uma parte extraordinária da misericórdia de Nosso Senhor. Ele não precisa de apóstolos. Nosso Senhor não precisa de apóstolos. Ele quer tê-los, mas ele não precisa. Por quê? Que ele quis colaboradores, né? Sem dúvida, porque a majestade divina assim o exigia. Mas não menos a isso, o compeliam as suas ternuras pelo homem. As ternuras do Criador pela sua criatura. Essa relação do Criador-criatura, na clave da ternura, é uma coisa extraordinária. Não é? Deus faz de tudo para nos salvar. E nós só conseguiremos isso se nós nos colocarmos no trabalho que ele próprio fez quando estava aqui e que ele quer que a gente continue. Ele quer que nós nos engajemos no trabalho dele, de salvação dos outros homens, né? E se o mais eminente dos monarcas tem toda a conveniência em governar, na maioria dos casos, por intermédio dos seus ministros, que condescendência da parte de um Deus dignar-se associar pobres criaturas aos seus labores e à sua glória. Então, Deus conta com seres miseráveis como nós, não é? Para o trabalho dele, Criador e Salvador, não é? E para contar aos homens a respeito da glória de Deus, da glória dos céus, né? Da bem-aventurança eterna. Conta com cada um de nós, né? Nascida sobre a cruz, saída do lado traspassado do Salvador, a Igreja perpetua, por meio do ministério apostólico, a ação benéfica e redentora do homem-Deus. Desejado por Jesus Cristo, torna-se esse ministério o fator essencial da propagação dessa Igreja pelas nações e o mais habitual instrumento das suas conquistas. Então, é assim que a igreja vive, é assim que a igreja, o objetivo da igreja é este, a salvação dos homens, e para isso a igreja usa o que ela pode, que são os homens. Né? Então ele vai dar aqui a hierarquia dos homens que podem e devem fazer esse trabalho de converter outros homens, de
apresentar aos outros homens a glória de Deus. Na primeira linha, o clero, cuja hierarquia constitui o quadro do exército de Cristo. Clero ilustrado por tantos bispos e sacerdotes santos e zelosos, e tão gloriosamente honrado pela recente canonização do Santo Curadares. Ele está lembrando aqui, né, a canonização de São João Maria Vianney, que foi simplesmente padre, né? Não foi bispo, não foi nada, foi simplesmente um padre de uma cidadezinha minúscula na França, né? Que se tornou uma cidade de peregrinação imensa, né? Ela decuplicava a população dela em certas épocas pela ação do Santo Curadares. Ao lado desse clero oficial, opa, alguém está com o microfone aberto aí. Samuel, vê com quem está com o microfone aberto aí. E corta aí para mim. Ao lado desse clero oficial, desde as origens do cristianismo, surgiram companhias de voluntários, verdadeiros corpos de escol, cuja perpétua e luxuriante vegetação há de ser sempre um dos fenômenos mais patentes da vitalidade da igreja, além do clero oficial, né? Logo nos primeiros séculos, apareceram as ordens contemplativas. Então, no início do cristianismo, daquela expressão dos modernistas tão caras a eles, né? No cristianismo primitivo, nós tínhamos o clero, né? Os bispos e os padres, né? Mas depois foram surgindo o que ele chama aqui de vegetação perpétua e luxuriante, né? de instituições, né? Então ele vai dizer, logo nos primeiros séculos, aparecendo as ordens contemplativas, cuja oração incessante, as rudes macerações tão poderosamente contribuíram para a conversão do mundo pagão. Então, veja, o Dom Chautard, muito corretamente, ele está colocando como uma das grandes fontes da conversão do mundo pagão as ordens contemplativas, que só contemplavam e rezavam, né? Na Idade Média, surgem as ordens predicantes, as ordens mendicantes, as ordens militares, as ordens votadas à heróica missão do resgate dos cativos em poder dos infiéis. Enfim, os tempos modernos veem nascer uma enorme quantidade de milícias docentes, institutos, sociedades de missionários, congregações de toda espécie, cuja missão é espalhar o bem espiritual e corporal sob todas as formas. Então, aqui ele está dando um resumo de como que esse primeiro exemplo que nós temos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu apostolado na Terra, ele foi se desdobrando pela ação dos homens, né? E se enriquecendo e se multiplicando, né? Através de várias instituições, de graus diferentes, de homens diferentes, de épocas diferentes, né? E adaptando-se à própria época em que viviam, né? Tá certo? Bom, e aqui ele continua. Além disso, em todas as épocas da sua história, a Igreja encontrou colaboradores preciosos nos simples fiéis, tais como esses fervorosos católicos, hoje legião,
pessoas de obras, segundo a expressão consagrada, corações ardentes, os quais, sabendo unir as suas forças, põem sem reserva ao serviço da nossa mãe comum tempo, capacidade, fortuna, sacrificando a miúdo a liberdade e, às vezes, até o próprio sangue. Então, são essas os simples fiéis que se dedicam, né, ao apostolado. Hoje, mais que nunca, a igreja precisa desse tipo de pessoa, desses simples fiéis, né? E por isso esse livro é tão importante, né? Como é certamente admirável e consolador o espetáculo dessa florescência providencial de obras, nascendo no momento preciso e adaptando-se tão maravilhosamente às circunstâncias. Todas as necessidades novas a satisfazer, todos os perigos a conjurar. A história da igreja o atesta. Viram invariavelmente aparecer a instituição reclamada pelas exigências do momento. Assim é que, na nossa época, vemos oporem-se a males de uma singular gravidade, uma multidão de obras que ontem ainda mal se conheciam. A época que ele escreveu esse livro, gente, vamos lembrar, né, como eu já lembrei aqui, foi a época da Pachende, foi a época da condenação do modernismo, foi a época de Alfred Loisy, de Georges Tirel, dos grandes heresiarcas do modernismo, né, do início do modernismo, que depois teve a continuação, né, de filósofos tipo Henri Bergson, de católicos tipo Leroy, enfim, de Maurice Blondel, enfim, daqueles clássicos heresiarcas do início do modernismo. E essa é a época em que ele está narrando os fatos aqui, né? Então, assim é que, na nossa época, ele está dizendo, naquela época, vemos oporem-se a males de uma singular gravidade, uma multidão de obras que ontem ainda mal se conheciam. Catecismos de preparação para a primeira comunhão, catecismos de perseverança, catecismos para as crianças abandonadas, congregações, confrarias, reuniões e retiros para homens e jovens, para senhoras e donzelas. Apostolado da oração, apostolado da caridade, ligas para o repouso dominical, patronatos, círculos católicos, obras militares, escolas livres, boa imprensa, ação católica, etc. Enfim, todas as formas de apostolado suscitadas por esse espírito que inflamava a alma de um São Paulo. Aqui ele cita São Paulo em latim, e eu vou aqui citá-lo em português. Eu, de muito boa vontade, darei o meu, e me darei ainda a mim mesmo pelas vossas almas. E que deseje espargir por toda parte os benefícios do sangue de Jesus Cristo. Oxalá essas humildes páginas aproveitem aos soldados que, inteiramente cheios de zelo e de ardor pela sua nobre missão, se expõem, precisamente por causa da atividade que desenvolvem, ao perigo de não serem, antes de tudo, homens de vida interior. E que, se um dia fossem, por esse motivo, punidos, tanto com maus êxitos aparentemente inexplicáveis, como com graves danos espirituais, poderiam ser tentados a abandonar a luta e a voltar desanimados para a tenda. Vou ler isso de novo, porque isso aqui é primordial no livro, né? Então, oxalá essas humildes páginas aproveitem os soldados que, inteiramente cheios de zelo e de ardor pela sua nobre missão,
se expõem precisamente por causa da atividade que desenvolvem, ao perigo de não serem, antes de tudo, homens de vida interior. Então, esse é o timbre do livro, né? O nosso zelo no nosso apostolado, né? O nosso ardor, a nossa vontade de levar os benefícios do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo às outras pessoas, não podem nos desligar da vida interior, né? Por isso que ele está aqui lamentando que isso possa ocorrer, né? Os pensamentos desenvolvidos nesse livro, a nós mesmos, nos auxiliaram na luta contra a exteriorização pelas obras. Exteriorização pelas obras. Oxalá possam evitar a alguns esses desgostos e guiar melhor a sua coragem, mostrando-lhes que o Deus das obras jamais deve ser abandonado pelas obras de Deus. E que, ai de mim, ele vai citar São Paulo aqui, né? Ai de mim se não evangelizo. E que o ai de mim se não evangelizo não nos outorga o direito de olvidar uma outra frase de São Paulo, que é, em português, aliás, outra frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, de que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma. Então, que o ai de mim se não evangelizo, né? É preciso perceber que o ai de mim se não evangelizo não outorga o direito de esquecer essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma. Os pais. Agora, veja bem que coisa interessante, como é que ele vai falar que as pessoas que de fato evangelizam, né? E o que é isto, né? Os pais e mães de família para quem a introdução à vida devota não é um livro antiquado, ele está dizendo, ele está se referindo ao livro São Francisco de Sales, né? Os esposos cristãos que se consideram um para com o outro, obrigados a um apostolado que ao mesmo tempo exercem ambos sobre seus filhos para os formar no amor e na imitação do Salvador, podem também facilmente aplicar a si mesmos os ensinamentos dados por essas páginas modestas. Então, ele tá chamando a atenção que o nosso apostolado ele tem vários níveis, né? O marido com a esposa, né? Os pais com os filhos, também, isso tudo é um apostolado, né? Os amigos entre si, né? Oxalá eles compreendam melhor a necessidade de uma vida assim piedosa como interior para tornarem eficaz o seu zelo e perfumarem o seu lar com o Espírito de Jesus Cristo e dessa paz inalterável, que, malgrado as provações, há de ser sempre o apanágio das famílias profundamente cristãs. Então, nós não fazemos apostolado apenas com pessoas desconhecidas, né? ou instituições, ou instituições externas, etc., né? Fazemos um apostolado modesto em qualquer lugar que nós estejamos, né? E ele chama atenção que qualquer desse tipo de apostolado, mais modesto que seja, é preciso ter em mente a vida interior, que é da vida interior que brota o apostolado, né? E também tem uma frase muito importante para a gente guardar, né? O Deus das obras jamais deve ser abandonado pelas obras de Deus. Essa eu acho que é uma frase bastante típica e descritiva do livro, né?
e boa para a gente guardar, né? Como diz uma amiga nossa, imprimir e pregar no espelho, né? Para a gente ver toda manhã. Aqui é o segundo item, né? Deus quer que Jesus seja a vida das obras. A ciência toda se ufana com seus imensos triunfos, e certo é que títulos legítimos têm para disso se ufanar. No entanto, uma coisa que hoje lhe tem sido impossível, e impossível lhe será de futuro: criar a vida. Fazer sair um grão de trigo, uma larva, do laboratório de um químico. As estrondosas derrotas dos partidários da geração espontânea já nos ensinaram o que deveríamos pensar acerca dessas pretensões. Deus guarda o poder de criar a vida. Aqui ele está se referindo à questão da geração espontânea e à questão do trabalho do Pasteur e de outros, né? Para explicar que não existia geração espontânea. Né? O pessoal achava que, por exemplo, a banana, né, fazia surgir aquela mosquinha da banana, né? Havia uma geração espontânea de vida ali, enfim. E tal, ele está se referindo a isso porque é uma coisa muito contemporânea a ele, né, Don Chutar. Né? Na ordem vegetal e animal, os seres vivos podem crescer e multiplicar-se, e ainda assim a sua fecundidade apenas se realiza dentro das condições estabelecidas pelo Criador. Ao tratar-se, porém, da vida intelectual, Deus reserva-a para si. E ele é quem diretamente cria a alma racional. Um domínio há, contudo, de que ele é ainda mais cioso. Deus é cioso, né? Deus é ciumento, né? O domínio da vida sobrenatural. Emanação da vida divina comunicada à humanidade do Verbo encarnado. Per Dominum nostrum Iesum Christo, per ipsum et cum ipsum et in ipsum. Nós já entendemos isso aí, né? Da missa. A encarnação e a redenção constituem a Jesus fonte e fonte única dessa vida divina, da qual todos os homens são chamados a participar. A ação essencial da Igreja consiste em difundir essa vida por meio dos sacramentos, da oração, da pregação e de todas as obras que com isso se relacionam. Aqui é muito importante a gente distinguir, nós que temos estudado, né, várias heresias, uma das quais a gnose. A gnose encara que nós participamos da vida divina porque nós temos Deus dentro da gente. Né? Nós somos Deus, né? Uma das características da gnose é isso, né? Mas olha a diferença de nós católicos, né? Eu vou ler isso de novo, porque isso é muito importante, né? Como que nós participamos dessa vida, da vida eterna, da vida divina. Nós podemos sim participar desta vida, mas não com Deus dentro de nós, né? Vou ler de novo o parágrafo, né? Per Dominum nostrum Iesum Christo, per ipsum et cum ipsum et in ipsum. A encarnação e a redenção constituem a Jesus fonte, e fonte única dessa vida divina, da qual todos os homens são chamados a participar. A ação essencial da Igreja consiste em difundir essa vida por meio dos sacramentos, da oração, da pregação e de todas as obras que com isso se relacionam. Então, ao invés de considerarmos que nós já somos deuses, né? Deus está dentro de nós, como os gnósticos sempre afirmam,
Não, a nossa salvação vem de fora de nós, né? Vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos participar dessa vida pelos sacramentos, pela oração, pela pregação e de todas as obras que com isso se relacionam. A nossa participação, então, é uma participação a convite do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, através da graça santificante, né? Deus tudo faz por meio de seu Filho. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum et nihil. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Isso já é verdade na ordem natural. Mas quanto mais o é ainda na ordem sobrenatural, desde que se trata de comunicar a sua vida íntima e de tornar os homens participantes da própria natureza para torná-los filhos de Deus. Na ordem natural, nós não somos proporcionados a sermos filhos de Deus. Nós só nos tornamos assim porque ele comunica a sua vida íntima a nós, homens, através dos sacramentos, da oração, etc, etc, etc. Né? Deus tudo faz por meio do seu Filho. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factus est nihil. Isso já é verdade na ordem natural. Estou lendo de novo o parágrafo. Mas quanto mais o é ainda na ordem sobrenatural, desde que se trata de comunicar a sua vida íntima e de tornar os homens participantes da sua própria natureza para torná-los filhos de Deus. Ou seja, a graça de Deus aperfeiçoa a natureza humana e pode nos fazer filhos de Deus, né? Aqui ele cita uma frase também em latim. Todas as frases aqui são citadas em latim na minha edição aqui, e atrás tem a tradução, né? Eu vim para eles terem a vida. Nele estava a vida. Várias partes do Evangelho de João, né? Eu sou eu sou a vida, né? Veni ut vitam habent, in ipso vita erat, ego sum vita. Que precisão nessas palavras. Que luz nessa parábola da videira e dos sarmentos, onde o mestre desenvolve essa verdade. Como ele se empenha em gravar no espírito dos seus apóstolos esse princípio fundamental, que unicamente ele, Jesus, é a vida. E esta consequência, que para participar dessa vida e comunicá-la aos outros, há um mistério de ser enxertados no homem-Deus. Aqui, aquela metáfora que eu falei para vocês, né? Da videira e do galho da videira, né? Se não estiver ligado ao tronco da videira, não recebe a seiva da vida. Aqui a minha câmera parou aqui, e eu não sei por que ela está parando sempre, mas vocês continuam com o áudio aí, eu espero, né? Também já está terminando. Eu vou terminar aqui logo nessa página aqui. Os homens chamados à honra de colaborar com o Salvador em transmitir às almas essa vida divina, devem, portanto, considerar-se como modestos canais encarregados de aurir tal vida nessa fonte única. Então, aqui está a essência
da ideia de Don Chutar, né? Que o trabalho de apostolado é um trabalho de, antes de tudo, ficarmos ligados à fonte da seiva divina, né? Os homens chamados à honra de colaborar com o Salvador em transmitir às almas essa vida divina, devem, portanto, considerar-se como modestos canais encarregados de aurir tal vida nessa fonte única. Então, eu vou terminar aqui esse nosso primeiro encontro, porque depois nós vamos entrar em outras partes aqui. Eu estou, então, terminando no meu livro, na página 14, no final da página 14, na parte do item 2 aqui, Deus quer que Jesus seja a vida das obras. Agora, talvez, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma observação para fazer, nós podemos, nesses próximos minutos, conversar um pouco. Se alguém tiver alguma observação. A Maria Cristina já tinha saído mais cedo, né? Rodrigo está digitando aí, vamos esperar. Eu sou Salve Maria, Samuel. Salve Maria. Eu fiquei interessado nessa história da fábrica de chocolates e no apostolado com os funcionários, né? Sensacional, cara. Essa história é muito legal. Onde que eu leio mais sobre isso? Eu encontrei essa referência, por incrível que pareça, na Wikipédia, mas em francês. Eu posso mandar para você, eu posso tentar traduzir só essa parte para você e te mandar por WhatsApp. Vou fazer isso logo a seguir. Essa atividade desse homem foi uma coisa impressionante, né? É por isso que ele entende como que a atividade essa atividade da vida, digamos, externa, né, pode nos afastar da vida interior, né? E por isso que ele teve a preocupação de escrever esse livro. Quer dizer, como que a gente como é que a gente pode ser envolvido nessa vida externa? Como ele teve uma vida extremamente participativa, né, inclusive no nível político, em defesa da ordem, da trapa, etc. E ele fez tantas atividades, inclusive financeiras, para financiar, né, os mosteiros. Ele financiou, inclusive, outros mosteiros, ajudava financeiramente outros mosteiros. Ele tentou fundar um mosteiro aqui no Brasil. Essa vinda dele ao Brasil, né, foi para fundar um mosteiro que não foi para frente, né, infelizmente. Mas como São Bernardo, né, era um homem de grande atividade também, né, e como isso, à medida que se aumenta suas atividades externas, né, como isso é importante você fortalecer a vida interior, né? Ele vai definir o que é vida interior aqui, muito bem ao longo do livro, né? Mas eu vou traduzir essa parte da fábrica de chocolate para você e vou mandar a Aline está pedindo para mandar para todo mundo, eu vou mandar para o clube de leitura e para o grupo lá da associação, para vocês terem uma ideia da história desse homem, né? Mandarei para vocês. Ótimo, professor. Obrigado. Sim? Esses princípios que o Don está comentando,
Esses princípios que o Dom está dando eco aqui. Esses princípios que o Dom está comentando, tem algumas obras que a gente faz de caridade a nós mesmos. Por exemplo, nós estudamos para aprender determinada coisa que a gente não, a gente faz algum exercício físico para cuidar do nosso corpo, esse tipo. Isso vale para essas obras? Vale também, claro. A preocupação dele é que essas obras estejam sempre fecundadas pela vida interior. A preocupação dele é que toda a obra externa que nós façamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja fecundada por Ele, que seja uma extensão da vida da Trindade, da vida da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós sempre nos expressemos nos mais modestos apostolados nossos, nas mais modestas dimensões da nossa vida, como canal desta vida interior, não é? Como canal dessa vida sacramental, não só na nossa própria vida, mas na vida que a gente tenta passar para os outros, para as outras pessoas, para atraí-la para a igreja, para atraí-la para a salvação. Não é? Nós não vamos salvar ninguém, não é? Com o nosso apostolado. Nós vamos atrair as pessoas para a salvação. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essa seiva que corre nessa videira, ela tem que ser absorvida por nós em primeiro lugar, né? Porque a pessoa que dá, ela dá aquilo que ela tem. Ela não dá aquilo que ela não tem, né? Então, essa a frase que eu caracterizo mais essa ideia é que o Deus das obras jamais deve ser abandonado pelas obras de Deus. Ou seja, as obras de Deus só podem ser realizadas se você está conectado, através da graça, ao Deus das obras. Ou seja, que essas obras sejam desdobramentos da vontade de Deus, né? Que elas sejam extensão das obras de Deus, que você já seja um auxiliar de Deus no mundo. E você só poderá ser um auxiliar de Deus no mundo se você estiver ligado a Ele. Sem essa ligação, a sua obra não é obra de Deus. Ela pode estar certa em alguns aspectos, errada em outros. Mas ela nunca terá seiva, não é? Da videira. Então, você só passa a seiva da videira se você for um galho conectado à videira. Esse aspecto, ele vale para todas as dimensões do seu apostolado, inclusive na própria vida pessoal do fiel, né? É claro que a vida pessoal do fiel é a fonte de tudo, porque você só dá o que você tem. Então, você não pode dar nada que você não tenha. E quando você está tentando fazer um apostolado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que o ter em você, através da graça santificante, dos sacramentos, da oração, etc. E aí os dons que você tem, você usa para esse apostolado. Uns têm uns dons, outros têm outros dons. Né? Você pode usar, por exemplo, para fazer o apostolado na sua família, com suas crianças, com a sua esposa, com seu marido, etc, etc. Ou pode ter um apostolado mais externo, mais enfim, que envolva mais pessoas. Mas, de qualquer forma, a característica do apostolado, ela só pode se dar, digamos, no bom caminho, se essa ligação for na videira for evidente e for permanente e for a fonte de tudo. Quer dizer, o verdadeiro apóstolo é aquele que se preocupa mais com a fonte, com o Deus das obras. E sabe que se ele se preocupar com o Deus das obras, as obras de Deus se farão através dele de maneira natural, no âmbito que Deus escolheu para ele atuar. O mais modesto possível até o mais complexo
enfim, da mais complexa atividade que ele vá realizar, né, segundo a vontade de Deus. Fundamentalmente isso. E ele vai desenvolver isso muito aqui nas páginas do livro. Vocês vão ver que isso vai ficar muito claro, né, para vocês. Nós só estamos no início da coisa. Professor, ele chega a falar sobre os deveres de Estado? Ele chega a falar sobre tudo. Mas vocês vão ver que esse livro é de uma profundidade, uma coisa impressionante. Inclusive, na última parte dele, que eu não sei se vai dar tempo da gente ler, né? Ele vai falar sobre a vida interior, quer dizer, é a grande lição dele, né? Os últimos capítulos dele sobre oração, inclusive, o que é oração mental, enfim, ele vai dar todas as dicas para que alguém que queira fazer o apostolado tenha uma vida interior rica, né? Ele vai dar todas as indicações, né? Ao longo do livro, inclusive vai falar sobre a liturgia, sobre como que a liturgia é o fundamento, o centro no qual se gira todo o apostolado, enfim. Lembrando que nós não tínhamos o problema litúrgico que nós temos hoje, né? Na época dele, graças a Deus, né? Não tinha. Mas, enfim, ele vai falar sobre isso. Ele não vai nos deixar só com observações gerais, não. Ele vai entrar. Isso é uma característica da mística católica, né? A mística católica preocupa com as coisas práticas da vida. Não é você sentar e ficar em contemplação, em êxtase o tempo todo. Não. Apesar dele fazer todas as críticas às obras, né, a mística católica é baseada nas obras. Nós temos que fazer a obra que Nosso Senhor não fez ainda. Nós temos que participar da obra de salvação da humanidade, né? Isso é muito importante na mística, mas com essas advertências, né? Mas então vamos terminar, que já são 8 horas com uma oração. Eu agradeço a participação de vocês. Espero vocês então amanhã no mesmo horário. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Um abraço, pessoal.